Tudo bem, pessoal? Meu nome é Mário Soares, estou aqui mais uma vez com vocês para falar sobre infecção ortopédica. Tá? Então, a infecção ortopédica, antes de tudo, ela é uma complicação. Tá? O que é uma complicação? Uma complicação, que se fique bem claro, na grande maioria das vezes, assim, por definição, a complicação não é um erro. Tá? Um erro é uma outra coisa que a gente pode discutir depois. Mas, via de regra, as infecções elas são complicações. Todo tratamento médico, seja ele conservador ou cirúrgico, tem chances, riscos de complicações. Alguns mais, outros menos, mas todos têm chance e risco de complicação. O que é a complicação? É quando um resultado que era esperado, tá, o desejado, ele não acontece. E no lugar daquilo acontecem outras situações que prejudicam, que podem prejudicar o paciente de alguma forma. Tá? Então, quando a gente fala em ortopedia, tá, então o paciente, vamos usar um exemplo aqui, o paciente tem uma fratura, tá, quebrou um osso. Foi no ortopedista, o ortopedista falou, olha, tem que ser colocado um gesso, por exemplo. Tá? Esse é um tratamento não cirúrgico. Quando você coloca um gesso em alguém, aquele gesso pode apertar, aquele gesso pode machucar, a fratura pode perder dentro do gesso. Tudo isso são complicações, são coisas não desejáveis, mas que acabaram ocorrendo e que atrapalharam o tratamento. Então, o médico ele tem que ficar observando aquilo, tá? Então, fazer as suas consultas de retorno, ver se aquele gesso está indo bem, se não está machucando o seu paciente, se a fratura, fazer um raio-x para ver se a fratura ainda continua alinhada, se a fratura está consolidando, qual o momento certo de tirar o gesso. Por exemplo, tirar um gesso antes da hora e dar um problema é também uma complicação, tá? Então, às vezes você tem complicações fazendo coisas ou você tem complicações não fazendo coisas, tá? Então, não fazendo tratamento. Quando a gente pensa em cirurgia, o raciocínio é bem semelhante. Só que numa cirurgia eu tenho alguns fatores que um gesso, por exemplo, não tem, uma fisioterapia não tem. Eu faço um corte no paciente, eu abro a pele dele, eu abro músculos, eu abro tendões e eu chego até o osso propriamente dito. Eu quebro uma barreira que existia protegendo o osso do meio externo. Tá? Então na nossa pele a gente tem várias bactérias aqui. A gente não quer que essas bactérias encontrem o osso e lá comecem a se proliferar. Uma fratura, por exemplo, uma fratura exposta que o osso foi para fora, tá? Uma das complicações até comuns, assim vamos dizer, é que aquele osso infecte. Tem uma infecção decorrente da fratura exposta. Então o ortopedista tem que fazer tudo o que é possível para evitar ou minimizar que aquele osso acabe por infectar. Então fazer cirurgia rápida, usar antibiótico, limpar aquele osso, tirar o osso que está necrosado. Então são medidas que nós temos que fazer para evitar que uma infecção aconteça. Um outro exemplo, eu vou fazer uma cirurgia que a gente chama eletiva, uma cirurgia programada. Um paciente que tem uma artrose no joelho, um desgaste no joelho. Já tentou fazer vários tipos de tratamento, já fez infiltrações, já fez fisioterapia, já perdeu peso, mas ainda continua com dor, o joelho já está deformado, tem que fazer cirurgia. A hora que a gente indica a cirurgia para esse paciente, fala, ó, você vai ter que ser operado. Existem várias medidas que podem ser feitas para evitar ou minimizar ao máximo o risco de infecção desses pacientes. Então existem situações que a gente consegue minimizar esse risco até durante a cirurgia, tá? Um pouco antes da cirurgia, limpeza de materiais, limpeza do paciente, como preparar os campos, né? A qualidade do material que vai ser feito, a técnica cirúrgica, o tempo mais rápido possível, tudo isso aí são medidas para evitar complicações. Bom, Mário, e aí? Agora infectou. Isso é o fim isso é a pior coisa que poderia acontecer? Não, não é. A infecção, como eu falei, é uma complicação, mas ela não é uma complicação que não tenha tratamento. A infecção é uma complicação que, bem tratada, tem uma chance de sucesso em torno de 90%. Isso não é desprezível, isso não é ruim. 90% para uma complicação é uma complicação, assim, uma taxa até excelente, vamos assim dizer. Mas tudo isso, para chegar nesses 90%, você precisa de uma boa preparação, um bom planejamento. Então,
Complicação, ninguém está isento. A grande maioria das vezes, eu diria que mais de 95% das vezes, não é culpa, tá? Nem do seu médico, nem de você. A coisa aconteceu porque iria acontecer, por N outros fatores. Nesse momento não adianta olhar para trás, sabe? Chorar o leite derramado, é olhar para frente e ver o que pode ser feito. E sempre há muita coisa que pode ser feito para o caso de pacientes com infecção ortopédica. É muito importante entender o que está acontecendo com cada um. O caso tem que ser personalizado, tá? A infecção de um é diferente da infecção de outro. Esse é o grande, vamos dizer assim, a parte mais trabalhosa é personalizar a infecção de cada paciente. É muito importante individualizar os casos, saber o que aquele caso é diferente daquele outro. São todas complicações? São, mas elas são diferentes. É aí que mora o sucesso para você atingir esses 90% de bons resultados. Complicações acontecem, complicações têm que ser identificadas, complicações devem ser tratadas da melhor forma possível. Todo paciente com infecção ortopédica é capaz de ter uma vida muito próxima do normal, às vezes até o normal que ele tinha antes, desde que ele tenha um tratamento adequado, um tratamento correto, ele se dedique ao próprio tratamento. Todos os meios possam ser feitos para conseguir resolver essa situação. A questão das complicações, complicação ortopédica, principalmente infecção, eu vejo que ela mexe muito com o emocional, principalmente do médico, até mais do que do paciente. É muito interessante ver isso. A gente vê, né, conversa com os colegas e vê o que está acontecendo. Toda vez que um colega médico, um colega ortopedista, tem um caso, um paciente que ele operou, eu tenho certeza que todos se dedicam ao máximo para operar da melhor forma possível os seus pacientes, tá? Se esmeram, fizeram treinamento para isso, planejam suas cirurgias, fazem da forma mais meticulosa possível. E alguns casos acabam infectando, tá? Eu tenho certeza que esses colegas médicos, colegas ortopedistas deram o seu melhor. E quando acontece a infecção, eu vejo que eles ficam muito abalados psicologicamente, emocionalmente com o caso. E eu acho que assim, a gente não tem como tirar essa questão do emocional, né, dessa situação. Mas às vezes ela atrapalha um pouquinho, tá? O emocional nesse momento ele atrapalha um pouquinho. A gente precisa ser um pouco mais racional nesse momento. Precisa identificar esse problema, tá? Ter uma conversa muito séria com o paciente. Às vezes eu recomendo sempre, peça ajuda de um outro colega, tá? Para poder chamar junto para o caso, como fosse uma grande junta médica. Qual é a sua opinião? Qual é a sua? A melhor forma de identificar uma infecção, por incrível que pareça, é um outro colega vendo o seu caso, porque às vezes você está tão envolvido que você não consegue ter clareza no seu diagnóstico de infecção. Então, chame ajuda, busque aquele outro olhar que vai te dar um norte melhor para o seu paciente. Uma vez feito isso, tente buscar a sua racionalidade, tanto a do colega ortopedista quanto a do paciente. Eu estou infectado, eu tinha meus planos, né? Agora eu estou com vazamento, com dores. Não tem problema, não tem problema. Isso aí, a gente não pode criar falsas expectativas. É uma situação ruim, desagradável? Mas se a gente fizer o tratamento correto, da melhor forma possível, você pode retomar aquela sua vida, aqueles seus planos que você tinha. Eu acho que isso é o mais importante, é ter um olhar racional para aquela situação. Claro que sempre com muito respeito, com muita atenção aos pacientes, com a emoção que precisa, mas a gente não precisa de uma emoção além da conta nesse momento. A gente precisa de uma racionalidade muito grande, a gente precisa de ajuda, a gente precisa identificar esse problema, tá? Com a maior seriedade possível e instituir o melhor tratamento que existe. E o quanto antes, porque a gente sabe que quanto mais uma infecção ela fica propagando, a gente sabe que o resultado e talvez aquela expectativa de futuro de um resultado ele também vai caindo. Mas o grande recado que eu quero passar aqui para todos vocês é que complicação, em primeiro lugar, ela não é um erro. Em segundo lugar, menos emoção e mais racionalidade para poder tratar uma complicação. E saiba que quando nós temos uma infecção ortopédica, os índices de sucesso
são em torno de 90%, desde que instalados, desde que submetidos a todas as medidas corretas, as medidas cabíveis para a solução do caso do paciente que tem uma infecção. Esse canal aqui, repito, ele serve para a gente discutir situações como essa, falar sobre infecção. Eu sei que no Brasil inteiro tem vários pacientes passando por esse problema, às vezes por muita falta de informação, às vezes uma necessidade de ouvir uma segunda opinião e não tem. Eu queria dizer que a gente oferece esse serviço aqui na clínica, teleconsultas para segunda opinião, para norteamento de tratamento. Tudo isso aí para ajudar esses pacientes que eu sei que existem e não são poucos e que merecem ter as suas complicações tratadas. Existe uma grande chance de você ter sua vida melhorada com o tratamento correto. Mandem suas perguntas, deem um like aqui no canal, compartilhem. Vocês podem não acreditar, mas essas informações aqui elas ganham uma proporção, uma magnitude muito grande. E dia após dia, semana após semana, eu vejo mais pessoas sendo ajudadas, mais perguntas eu recebo e mais pessoas se beneficiam Brasil afora. Eu gostaria muito que essas informações chegassem às pessoas que precisam. Compartilhem, que eu acho que é a principal meio de você ajudar uma pessoa que está numa situação semelhante à sua, um parente ou um amigo. Se inscreva no canal, vou deixar aqui os nossos links. Se você tiver alguma dúvida, agende sua teleconsulta, a sua segunda opinião online, para a gente resolver a tua situação ou de uma pessoa querida que você conheça. Lembre-se, complicações existem em todos e qualquer tipo de tratamento, desde uma unha encravada até uma troca de coração, um transplante cardíaco. Todos têm chance de ter complicações. O que a gente tem que fazer é minimizar as chances de ter complicações e, uma vez que elas aconteçam, encarar olho no olho esse problema, visando um futuro melhor. Evitar olhar para o passado, as coisas que aconteceram, focar muito no presente e imaginar um futuro melhor. Um grande abraço para vocês, a gente se vê no próximo vídeo e curtam e sigam o nosso canal. Um grande abraço aí.